Falando sobre auxílio acidente, então, peço bastante atenção porque tem muita gente precisando desse benefício e poucos advogados atentos a ele. Então, vamos lá. Dando continuidade, com relação à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A pessoa que sofreu o acidente, então, ele desenvolve suas funções com maior dificuldade do que um trabalhador com as mesmas condições de idade, habilidade e força física que não seja portador das mesmas sequelas. Então, maior dificuldade. Observação: não há necessidade de mudança de função e não há necessidade de processo de reabilitação. Aí, uma questão que eu quero falar aqui para ter direito ao benefício auxílio acidente, a pessoa tem que ter qualidade de segurado. E a gente vai ver mais para frente que ter qualidade de segurado na condição de empregado, na condição de segurado especial, mas e a pessoa que tem qualidade de segurado, mas porque essa pessoa está no período de graça, ela está naquele período de manutenção de qualidade de segurado. Nós sabemos que a pessoa, após sair do seu trabalho, ter rescindido o seu contrato de trabalho, ela mantém qualidade de segurado até 36 meses, a gente pode colocar aí até 37 meses. Então, em diversas situações, pode ser aquele período de 12 meses, ou de 24 meses, ou até, então, 36 meses mais um. Gente, não tem o intuito de estudar qualidade de segurado aqui, mas sabemos do período de graça e manutenção de qualidade de segurado. Então, eu trago a questão aqui. Esse segurado, porque quem está no período de manutenção de qualidade de segurado tem o status de segurado. E se a pessoa sofreu um acidente de qualquer natureza nesse período em que ela tem qualidade de segurado por conta do período de graça, do período de manutenção de qualidade de segurado? Se essa pessoa está nesse período, vamos considerar que ela não esteja contribuindo, ou seja, ela não é empregada porque ela está no período de manutenção de qualidade de segurado. E ela não está, vamos pensar que essa pessoa não esteja contribuindo, porque a partir do momento que ela contribui como facultativo, essa pessoa ela vai ter qualidade de segurado na qualidade de segurado facultativo e não na qualidade de manutenção de qualidade de segurado no último vínculo que ela tinha. Aí, o que é importante aqui? A gente viu nesse requisito que a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. E aí a pessoa não trabalha, ela não está exercendo atividade nenhuma, porque ela está na manutenção de qualidade de segurado, mas ela tem o status de segurado e ela pode sofrer um acidente de qualquer natureza, que não está vinculada ao trabalho. Então, essa pessoa sofre um acidente de qualquer natureza, então ela sofreu um acidente, primeiro requisito. Esse acidente pode ser de qualquer natureza, não precisa estar ligado ao trabalho. Por conta desse acidente de qualquer natureza, essa pessoa ficou com uma sequela, ela ficou com uma redução de capacidade para o trabalho. E aí vem o terceiro requisito para o auxílio acidente, que a pessoa tenha ficado com uma redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No entanto, no momento que ela sofreu o acidente, ela não estava trabalhando porque ela estava na manutenção de qualidade de segurado. O que deve se considerar? Esse habitualmente exercia era o trabalho que ela exercia antes o último trabalho que ela exercia, antes de estar nesse período de graça, no período de manutenção de qualidade segurada. Então, ela pode sofrer o acidente de trabalho, ela pode sofrer um acidente de qualquer natureza, ficou com uma redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia quando ela estava trabalhando. E uma outra questão importante nessa situação que ela esteja no período de graça é que o período de graça dela seja decorrente do último vínculo dela, como uma das situações que geram direito ao auxílio acidente. A gente vai ver mais para frente que não são todos os segurados que têm direito ao auxílio acidente. Uma questão bem importante é já ter em mente que o contribuinte individual, a legislação optou a não conceder para ele o direito ao benefício auxílio acidente. Então, se a pessoa é contribuinte individual, sofreu acidente, ficou com sequela, ficou com redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No entanto, como ele tem o status de segurado como contribuinte individual, ele não vai ter direito ao auxílio acidente. Da mesma forma, ele era contribuinte individual, ele está no período de graça, ele sofreu um acidente de qualquer natureza, ele não vai ter direito ao benefício auxílio acidente, porque o vínculo anterior dele, antes de entrar no período de graça, era um status de segurado que não gera direito ao auxílio acidente. Ou seja, contribuinte individual não tem direito e o período de graça decorrente do vínculo de contribuinte individual também não vai gerar direito. Então, fique muito atenta, porque mesmo que passou anos, isso aqui a gente pode estar verificando de uma situação hoje, onde um segurado nos procura que sofreu um acidente, estava desempregado, mas tinha qualidade de segurado, e a gente vai verificar essa situação agora. Como pode ser, passou 10, 15, 20 anos, esse segurado te procura para essa situação ou para uma outra, e você vai verificar que na época que ele sofreu o acidente, ele tinha qualidade de segurado, e essa qualidade de segurado e o vínculo anterior dele era como empregado. Então, nessa situação, podemos trabalhar sim com o benefício auxílio acidente, com o fato gerador lá quando ele estava no período de graça, considerando essa redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, para o trabalho imediatamente anterior a ele entrar no período de graça, tá certo? Então, não há necessidade de mudança de função e não há necessidade de processo de reabilitação. Aqui é importante falar que, assim, não é necessário o processo de reabilitação, mas se tiver o processo de reabilitação é melhor ainda, porque a prova já está feita. Não é necessário, mas se teve, ótimo para o segurado, porque a pessoa que sofre o acidente, teve a redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ele pode voltar ao trabalho, inclusive na mesma função. Não é requisito, então, que ele troque de função, que ele seja reabilitado para uma outra função. Mas se acontecer, ótimo, já é uma prova que a sequela está ali, que essa redução da capacidade para o trabalho já estava ali, já é um requisito, não é um requisito, mas é um fundamento a mais para que você coloque como fundamento ali para o requisito de concessão do auxílio acidente. Mas é importante que mesmo que a pessoa não mude de função, isso não vai atrapalhar na concessão do auxílio acidente. Atividade habitual. É necessária a comprovação da redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia quando do acidente. E aí, voltando aqui, que é bem importante essa parte, quando do acidente é igual à data do acidente. Quando a gente fala acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza, quando se fala em acidente, a gente tem uma data certa. Acidente aconteceu dia 2 às 14h50. A gente tem dia e hora certo quando é do acidente. Fica mais fácil de precisar a data do acidente. É diferente quando a gente fala de uma doença ocupacional ou doença do trabalho. Quando a gente fala a data do acidente, está lá no artigo 104, parágrafo 8 do Decreto 3.048 de 99.
Agora, quando a causa for advinda de doenças ocupacionais, considera-se como dia do acidente a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do segurado. O dia da segregação compulsória ou ainda o dia em que for realizado o diagnóstico valendo o que ocorrer primeiro. Isso está lá no artigo 23 da Lei 8.213. Com relação às doenças ocupacionais, a gente vai tratar mais a fundo com relação a isso, porque é bem importante a gente ter bem clara essa visualização do que o benefício auxílio acidente protege, porque aqui tem uma grande diferenciação dos demais benefícios por incapacidade. Então, falando aqui dessa causa, acidente de qualquer natureza. A redação do artigo 86 da Lei 8.213, dada pela Lei 9.032, lá em 95, ou seja, a Lei 9.032, ela alterou a 8.213, e o Decreto 3.048, que regulamenta a 8.213, eles falam o seguinte, no decreto está lá no artigo 30, entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa, a causa do acidente, aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. O acidente de qualquer natureza, ele tem um conceito amplo e se aplica a todas as hipóteses em que acarretem incapacidade. A prestação previdenciária que visa reparar a perda parcial e permanente para a capacidade. Então, aqui, quando a gente fala em perda parcial é auxílio acidente, porque se for total, vai ser o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, que trata de perda total da capacidade. E aí, se for temporária, benefício por incapacidade temporária. E se for permanente, aposentadoria por incapacidade permanente. A diferença aqui do auxílio acidente é que a gente não está falando de incapacidade total. A gente está falando de uma incapacidade parcial, uma redução de capacidade, uma perda parcial. Então, muito importante ter em mente esse parcial, que é oposto do total. Perda parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, quando da consolidação das lesões advindas de acidente de qualquer natureza. Aqui é importante falar dessa consolidação das lesões. Quando uma pessoa sofre um acidente, seja um acidente ou uma doença ocupacional em que ela vai fazer o tratamento, ela sofre o acidente ou naquele momento da consolidação, no momento que essa pessoa está incapacitada por causa de uma doença ocupacional. No primeiro momento, essa pessoa, geralmente, ela vai estar totalmente incapacitada. Então, quando a pessoa sofre um acidente, então a pessoa, um funcionário caiu de um telhado, uma pessoa que é muito comum, pessoal, pessoas, motociclistas que caem de moto, que se acidentam de moto, no primeiro momento essa pessoa está o quê? Incapacitada. Então ela vai colocar aquela gaiola na perna, ela vai estar de cama. Nesse momento que ela não pode trabalhar, essa pessoa está incapacitada totalmente, essa pessoa tem que receber o benefício por incapacidade total. Se é temporária, ou seja, se há uma previsão de melhora, uma previsão de alta, qual que é o benefício devido? Hoje é o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Se não há uma previsão de alta,
Se não há uma previsão de melhora, o benefício é a aposentadoria por incapacidade permanente, nossa antiga aposentadoria por invalidez. E tá tudo bem nesse momento. Então vamos pensar aqui no auxílio doença, no benefício por incapacidade temporária, que são as causas, é o que acontece com maior ocorrência. Então a pessoa sofreu um acidente. No início, ela está totalmente incapacitada. Essa pessoa vai dar entrada no auxílio-doença, seja sozinho, seja pela empresa, ela vai dar entrada no benefício por incapacidade temporária. Ela vai receber esse benefício e não vai estar trabalhando porque ela está totalmente incapacitada. Quando que é o fato gerador para o benefício que a gente está estudando de auxílio-acidente? É quando o benefício de incapacidade total cessar. Então, se a gente está falando de um benefício por incapacidade temporária, no momento da cessação desse benefício por incapacidade temporária, é que gera o direito ao benefício auxílio-acidente. Então, assim, pensando numa linha do tempo, pensando no raciocínio lógico, a pessoa, então, enquanto está consolidando as lesões, o que é consolidar essas lesões? Então, a pessoa está em tratamento, no momento ali, ela teve uma lesão muito grave na perna, está com aquela gaiola, caiu de um teto, naquele momento, ela está totalmente incapacitada, as lesões dela estão sendo consolidadas, ela está em tratamento, nesse primeiro momento, totalmente incapacitada, recebendo um benefício por incapacidade total, sem trabalhar. No momento que consolida as lesões, ou seja, ela não está mais internada, ela já consegue voltar ao mercado de trabalho, ela já consegue voltar ao seu trabalho, aí sim que é considerado a consolidação das lesões. Nesse momento da consolidação das lesões é que vem o direito ao auxílio-acidente. Aqui não é branco e preto, tem muitas nuances de cinza aqui, porque sabemos que quando essa pessoa está recebendo o benefício por incapacidade temporária e o INSS dá que essa pessoa está capaz para o trabalho, mas daí a empresa verifica e não recebe esse empregado porque ele verifica que ele não está capaz, ele está incapaz e a pessoa fica no limbo. Mas o que é importante nós, como advogados dessa pessoa que está nessa situação, sem receber do INSS, sem receber da empresa, e vem para nós como a salvação da vida deles. Então a gente precisa ter esse panorama e a gente, como primeiro juiz da causa ali, verificar cada caso é um caso. Essa pessoa coloca essa situação nas nossas mãos e aqui eu sei que eu estou falando com colegas que trabalham com direito previdenciário, com benefícios, e a gente sabe que o sustento dessas famílias é aquele benefício. Quantas famílias, então, o sustento da casa dela é o benefício, e aí ela não está recebendo nada, nos procura, e a gente ali tem esse munus, tem essa responsabilidade de estar ali com esse nosso cliente para a gente conseguir o que seja melhor para ele. Então é importante ver esse panorama e a gente, como primeiro juiz da causa, verificar o que essa pessoa tem hoje. É uma incapacidade, ela não pode trabalhar, ou ela pode retornar ao mercado de trabalho e ela ficou com uma sequela. Visto isso, é onde a gente vai fazer a defesa dessa pessoa. Mais para frente a gente vai falar, mas já adiantando um pouquinho, aqui essa primeira visão é especialmente quando a gente vai requerer administrativamente ou fazer uma prorrogação de benefício, ou fazer um recurso, ou fazer realmente o requerimento do auxílio acidente. Porque o INSS, ele não cessa o auxílio doença e já concede o auxílio acidente. Ele não cessa o benefício por incapacidade temporária e concede o auxílio acidente.
O segurado ele precisa requerer o auxílio acidente. O que o segurado vai ter é a cessação do seu benefício por incapacidade temporária. Para ele receber o auxílio acidente, ele tem que requerer. Então, nesse momento que ele nos procura, a gente tem que verificar. E agora? Nos procura e a gente tem que verificar e ter essa conversa clara com esse cliente. O que ele tem hoje é uma redução de capacidade, é uma sequela, mas ele já pode voltar ao mercado de trabalho, já pode voltar para o seu trabalho, ou é uma incapacidade total? Desculpa. Para que a gente possa fazer o pedido que mais adeque ao caso, para que a gente não peça um benefício por incapacidade total e seja caso de uma redução de capacidade. Então, para que a gente não peça um benefício por incapacidade temporária, sendo que o benefício seja o auxílio acidente, porque isso vai fazer com que demore mais o recebimento do benefício do nosso cliente. Então, primeira coisa, ter isso bem claro e essa conversa com o cliente, porque não poucos os casos o cliente quer voltar ao trabalho. Ele quer voltar ao trabalho. Sei que tem muitos que, assim, não tem nenhum problema e não quer ter o trabalho, mas existe muitos casos, sim, que a pessoa quer trabalhar, ela está de boa fé. Então, a gente precisa ter isso em mente e ter essa conversa, trazendo, então, o entendimento jurídico, mais o fato, e entrando nesse consenso com o cliente, sendo bem claro nesse momento, porque é uma situação que ela é muito importante nesse momento de decisão, junto com o cliente, em qual benefício fazer o requerimento. Mas voltando aqui, essa prestação previdenciária que visa reparar a perda parcial e permanente para o exercício da atividade habitual do segurado quando da consolidação das lesões advindas de acidentes de qualquer natureza. Quando a gente fala em acidente do trabalho é um gênero no qual o acidente do trabalho é uma das suas espécies. Antes de falar isso, eu quero só trazer uma outra situação aqui, que é com relação a acidente de qualquer natureza. Para depois a gente falar acidente do trabalho, só sobre isso, que tem bastante coisa para ser falado. É bem importante essa noção de acidente de qualquer natureza, porque quando a gente fala de uma pessoa que ficou totalmente incapacitada, essa incapacidade ela pode vir por acidente de qualquer natureza e por doença ocupacional, qualquer tipo de doença ocupacional. Se dessa doença ocupacional ou doença de qualquer natureza. Ou seja, se a pessoa foi acometida de uma doença, qualquer que seja ela, mesmo que não tenha causa nenhuma com o trabalho, e dessa doença, essa pessoa ficar totalmente incapacitada, ela vai poder receber o benefício por incapacidade temporária? Sim. Se essa incapacidade não for temporária, for permanente, essa pessoa vai poder se aposentar, tendo causa uma doença de qualquer natureza que ela ficou totalmente incapacitada? Exemplo, vamos exemplificar aqui. Então, uma pessoa foi acometida de câncer. Esse câncer a incapacita totalmente permanente e de forma permanente. Essa pessoa vai poder, seja receber o benefício por incapacidade temporária e depois uma aposentadoria por incapacidade permanente, e a causa. Então, vamos pensar aqui nessa causa. Essa causa foi doença de qualquer natureza. Quando se fala de benefício por incapacidade temporária ou permanente, a causa pode ser uma doença de qualquer natureza. Agora, voltando aqui para o nosso benefício em estudo, o auxílio acidente. Eu falei lá no início, lá na primeira aula, que o benefício auxílio acidente, ele teve início apenas para acidentes do trabalho.
Antes era só para acidente do trabalho. E aí, na próxima aula, a gente vai falar que acidente do trabalho, as doenças do trabalho e doenças ocupacionais são consideradas acidente do trabalho. Então, até então, auxílio acidente protegia um risco aonde o segurado empregado, porque quem pode sofrer acidente do trabalho? O empregado. O empregado que sofria acidente do trabalho, ele receberia aquela indenização, que era pago de uma vez e depois passou a ser benefício de prestação continuada, pago mês a mês. Veio em 1995 a lei que alterou a Lei 8.213 e ampliou o leque do auxílio acidente, que era apenas para acidente do trabalho e doenças ocupacionais, abriu o leque para acidentes de qualquer natureza. Olha que importante isso. Isso aí é muito importante, porque agora as pessoas que têm direito ao auxílio acidente não são aquelas apenas que sofreram acidente do trabalho ou foram acometidas de doenças ocupacionais, mas qualquer tipo de acidente. Então, aquele acidente no sábado, no domingo, nos dias que a pessoa não estava trabalhando, aquele acidente doméstico, aquele acidente, então, dentro de casa, que não teve nada a ver com o trabalho, gera direito ao auxílio acidente, desde que sofreu acidente, ficou com redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Cumpriu os 3 requisitos, tem direito ao auxílio acidente. Então, quando eu falo acidente, acidente é o gênero, então é o gênero aonde acidente do trabalho é uma espécie. Aqui a gente tem acidente doméstico, acidente aéreo, acidente de carro. Então, acidente de qualquer natureza é qualquer tipo de acidente. Então, olha como se ampliou o leque de concessão do auxílio acidente. Antes era só aqui, ó. Então, vamos por aqui. Só o acidente do trabalho. Doença ocupacional tá aqui dentro também. Aí abriu para o leque de todos os acidentes. Então, já ampliou o leque de proteção para segurados que tenham sofrido acidente no trabalho. Mas aí eu quero deixar um pensamento, uma situação que pouco se fala ainda. E a doença de qualquer natureza? A doença de qualquer natureza. Uma pessoa, então, foi acometida de uma doença. E aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um livro sobre auxílio acidente, que foi a dissertação do meu mestrado na PUC. Esse livro eu lancei em 2012. Ele tem algumas questões que estão desatualizadas, eu tenho que atualizá-lo, então não adianta pegar ele está sendo vendido online, eu acredito, mas ele tem algumas questões, poucas questões que estão desatualizadas. Mas eu trago essa questão da doença de qualquer natureza. Então a pessoa é acometida de uma doença de qualquer natureza, consolida essas lesões, consolida. Então, ela pode ter recebido um benefício por incapacidade temporária, um auxílio-doença, e aí ela recebeu alta, mas ela ficou com sequela. Ela ficou com sequela, só que ela não vai receber o auxílio-acidente de acordo com o que está na lei. No entanto, tem alguma jurisprudência que concede o direito do auxílio-acidente no caso onde a causa seja doença de qualquer natureza. Aqui é uma exceção. Um exemplo que eu trago no meu livro é uma pessoa que teve um câncer no olho e ela ficou com uma sequela. Ela ficou com sequela nos olhos e mesmo assim ela recebe o auxílio acidente por conta dessa sequela advinda de uma doença de qualquer natureza. Então aqui é só para pensar a respeito, a lei não prevê. Há um livro do professor Vladimir Novaes Martins a respeito da concessão do auxílio acidente para doenças de qualquer natureza. Ele foi lançado pela LTR. Então, vamos fechar esse módulo. No próximo, a gente vai falar sobre acidente do trabalho. Muito obrigada!